5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente e agora falaremos sobre transformadores e o seu funcionamento. Mas primeiro é necessário compreender o princípio da corrente alternada. Como é que eu faço para ter corrente alternada usando o ímã e usando um condutor? Vamos lá, eu tenho aqui um ímã fixo, um ímã norte e sul, tem um condutor que fica no meio desse campo, que ele vai ser girado. Quando o campo cortar essas bobinas, né, ele vai poder gerar aqui uma corrente alternada. Então, nesse caso, eu tenho um condutor girante e um campo magnético fixo. Nesse caso aqui agora, eu tenho aqui um gerador eólico, tenho aqui a hélice dela e aqui é o seu eixo, né, sua turbina. Eu tenho aqui o campo magnético sul e o norte que está preso ao eixo, e quando bater o vento e girar, esse campo vai girar junto. Só que aqui agora eu tenho aqui no meio, né, desse campo um condutor fixo. Então o que acontece? Quando girar, esse campo vai estar cortando também as espigas, assim como é cortado aqui nesse caso anterior. Só que aqui o condutor é fixo e o campo está se movendo, e aqui o campo é fixo e o condutor está se movendo. Então, para que gere corrente alternada nesse terminal aqui, é necessário que o campo seja fixo e o condutor se mexa, e nesse terminal aqui é necessário que o condutor seja fixo e o campo se mexa. Então aqui eu tenho um campo magnético girante e um condutor fixo. Agora vamos ver aqui, o primeiro passo, como é que funciona o transformador. O transformador é duas bobinas, ele tem o primário e o secundário. Não possui ligação elétrica, eles são enrolados num núcleo, né? Esse núcleo tem a função de concentrar o campo magnético, deixar o campo magnético mais forte. E aqui na entrada do primário eu liguei uma corrente alternada. Essa corrente alternada, quando passa por um condutor, gera um campo magnético alternado, ou seja, um campo magnético que fica se mexendo, né? Então esse campo magnético que está se mexendo aqui no primário, ele vai encostar, né, aqui no secundário, que é um condutor fixo, e vai gerar corrente alternada. Assim como no exemplo aqui anterior. Eu tenho aqui o meu condutor fixo, imagino como se fosse o secundário. Quando esse campo aqui se mexer, quando ele girar, ele vai cortar as espigas, induzindo tensão aqui na sua saída. Então é assim que acontece aqui no secundário. Entra uma corrente alternada, essa corrente alternada cria um campo magnético alternado, ou seja, um campo que está se mexendo, e vai induzir tensão aqui na bobina fixa, e vai sair aqui a tensão do secundário. É assim que funciona o transformador. Vamos ver um vídeo aqui agora animado sobre transformadores. Veja só, minha corrente alternada. Essa corrente alternada vai induzir aqui agora um campo magnético no primário, né, que vai se concentrar aqui no meu núcleo de ferro, ficando mais forte e induzindo uma tensão no secundário. Então o que vai acontecer? Não existe contato elétrico, existe uma camada protetora aqui, um esmalte, alguma coisa do tipo que não deixa ter contato elétrico. É tudo por indução de campo magnético. Transformadores, agora, tensão contínua no primário do transformador não induz tensão no secundário do transformador. O primário induz uma tensão alternada no secundário através do campo magnético. Não existe contato elétrico entre o primário e o secundário do transformador. Agora eu montei aqui um simulador. Eu botei aqui um transformador, liguei aqui uma fonte contínua de 9 volts e botei aqui um voltímetro no secundário, e você vê que deu 0 volts, não induziu tensão. Mas quando eu coloco uma tensão alternada no primário, botei aqui um voltímetro, já está induzindo uma tensão aqui de 856 mV. Então somente corrente alternada induz tensão no secundário através do campo magnético. Então temos aqui o enrolamento do primário de um transformador. Temos aqui o seu núcleo de ferro, né, que concentra o campo magnético. Temos aqui o secundário, né, que ele é induzido pelo primário através do campo magnético. E temos agora um tipo de transformador que se chama elevador. O que significa isso? O elevador normalmente ele tem menos espigas no primário e mais espigas no secundário. Se a gente for contar aqui, eu tenho 1, 2, 3 voltas no primário, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas no secundário. Então se eu colocar aqui 10 volts aqui vai sair 20, que é aproximadamente o número de espigas, é o dobro no secundário. Então se eu colocar 20 volts aqui sai 40, então eu tenho um transformador elevador.
Agora tem um transformador abaixador, que é o oposto. Normalmente no transformador abaixador eu tenho mais espigas no primário e menos espigas no secundário. E temos aqui o isolador, que eu tenho a mesma quantidade de espiga no primário e no secundário. Então se entrar 10 volts aqui, sai 10 aqui. Simplesmente ele é isolado, né, eletricamente, mas o que entra é o que sai. Primeiro conceito, o transformador elevador possui o número de espigas do secundário maior que o número de espigas do primário, N1 menor que N2. Transformador abaixador possui o número de espigas do primário maior que o número de espigas do secundário, N1 maior que N2. E o transformador isolador, o número de espigas são iguais, N1 é igual a N2. Como calcular transformador? Existe uma relação. A tensão do primário dividido pela tensão do secundário é igual ao número de espigas do primário dividido pelo número de espigas do secundário, que é igual ao à corrente do secundário dividido pela corrente do primário. E temos aqui a potência. A potência do secundário é igual à potência do primário. Então, independente da corrente do primário ou da tensão do secundário, a potência do primário sempre será igual à potência do secundário. Então vamos aqui a um exemplo. Suponha que a tensão de entrada do transformador seja V1 igual a 15 volts e a saída V2 seja 30 volts e N2, ou seja, o número de espigas do secundário, seja 50. Qual é o valor de N1? Vendo aqui atrás essa fórmula aqui. A gente está falando de tensão e está falando de número de espigas. A gente não está envolvendo corrente, então corrente não entra no cálculo. Então temos aqui, ó, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Temos V1 que é 15 volts, V2 que é 30, N1 que a gente quer achar e temos 50 espigas no secundário. Só basta fazer continha matemática. Então N1 é igual a 15 vezes 50, né, que tem que multiplicar cruzado, dividido por 30. Então N1 é igual a 25. Então eu tenho aqui uma relação de 1 para 2. O que significa isso? Repare aqui que a minha tensão de entrada é 15, a minha saída é 30. Então quer dizer que o secundário é o dobro do primário. Então eu tenho uma relação de 1 para 2. Então eu posso, com uma relação de 1 para 2, construir um autotransformador. Eu não vou explicar aqui agora o que é um autotransformador, mas na próxima videoaula eu vou deixar aqui um link aqui falando sobre autotransformador. Exemplo 2. Suponha que a tensão de entrada seja 127 e a tensão de saída seja 12 volts. A corrente do primário seja 20 mili, calcular a corrente do secundário. Temos aqui essa fórmula, já que a gente não está mais envolvendo espigas, a gente só usa o quê? A tensão e a corrente. Então vamos lá. 127, que é a tensão do primário, dividido por 12, é igual a corrente I2, que a gente quer achar, dividido por 0,2 amperes, ou 20 mili, né? A gente tem que passar para ampere, e agora a gente vai ter que achar a corrente I2. Então temos aqui, ó, 127 vezes 0,02, dividido por 12 é igual a 0,212 amperes ou 212 miliamperes. Então a gente tem a relação aqui, ó, de 1 para 10. O que significa isso? Que eu tenho 12 volts na minha saída e na minha entrada eu tenho 127. Se eu for arredondar isso aqui para baixo para 120, V1 é maior 10 vezes do que V2. Então eu tenho uma relação de 1 para 10. Então eu tenho um transformador. Um outro exemplo, o que aconteceu? Eu tive um autotransformador, porque é a relação de 1 para 2. Quando eu tiver a relação até 1 para 3, eu tenho um autotransformador. De 1 para 4 em diante, eu vou ter um transformador, que é o cálculo que a gente fez aqui. Como eu disse, vou fazer uma videoaula explicando o autotransformador, a diferença de um transformador para o autotransformador.